Salve, salve, meus queridos, salve, salve, minhas queridas. Espero, como sempre, encontrá-los bem. Segundo bloco da nossa aula sobre salário maternidade, que eu já falei. Agora abordaremos o auxílio reclusão e depois finalizaremos os demais encontros com pensão por morte, beleza? Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, eu sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional e estão passando todos os meus contatos aí, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope e também o meu site, e as dúvidas vocês encaminharão para o meu e-mail, professor.teodoro@terra.com.br, beleza? professor.teodoro@terra.com.br. Vamos nessa, então? Auxílio reclusão é o assunto agora. Belezura, vamos nessa, meus queridos. Claro, como sempre, começaremos por aquela questão básica. O conceito de auxílio reclusão. Esse não guarda, acredito eu, maiores dificuldades, né, pessoal? Por quê? Qual é o conceito de auxílio reclusão? Muito tranquilo, hein? Fala aí. Fala a verdade. Hã? Ah, professor. Auxílio reclusão. Benefício que tem direito o conjunto, aí grifa, para não esquecer, tá? De dependentes. Já vou para o finalzinho do conceito dele ali, mas por que eu quero que você grife? Por dois motivos. O primeiro motivo, técnico, para que você saiba efetivamente a questão do benefício, a quem ele é direcionado. O segundo tem a ver com esse primeiro motivo, que vocês já devem ter recebido um monte de corrente, ou já viram nas redes sociais, dizendo, olha, tem que ter benefício para quem morre, não para o preso, BBB. Querido, querida, questões distintas, estamos aqui na área previdenciária, você conhece. Primeiro de tudo, e do ponto de vista técnico, quem morreu, eventualmente em decorrência de um crime, quem morreu, se aquela pessoa contribui e tem dependente, será gerada a pensão por morte. Ponto. O resto é com a questão penal, é com o Estado, com a questão de punibilidade. Segundo ponto, aquele que foi preso não está recebendo nada, meu irmão. Quem vai receber são os seus dependentes e limitados a duas questões bem pontuais e importantes. A primeira, para gerar auxílio reclusão, quem foi preso tinha que estar contribuindo para a Previdência. Esse é o primeiro ponto. O segundo, como nós vamos aprender, tem a questão do critério de baixa renda. O auxílio reclusão não é para todo mundo. Não é indistinto. Não. Por quê? Porque eu tenho a questão do critério de baixa renda. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos juntos. Vamos aprender. Então, só voltando, olha lá. Auxílio reclusão é o benefício a que tem direito o conjunto de dependentes do segurado, recolhido à prisão, caso este não esteja recebendo auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, lembrando que a redação se mantém, mas já não existe mais o benefício do abono de permanência no regime geral, tá? Aonde é que nós encontramos a questão do auxílio reclusão? Depois dá uma olhadinha na 8.213, a partir do artigo 80. Não se esquecendo jamais, né? Não se esquecendo jamais do quê? De que você tem que ler também o decreto, tá? Você tem que ler o decreto, não temos como fugir disso daí. E também não se esqueça que você precisa ler a IN 77, tá, pessoal? Também é quase que lição obrigatória para nós aí, advogados da área previdenciária. A gente não tem como fugir dessa paradinha. Beleza, galera? Tranquilo, né?
A partir de qual momento, então, será devido? A partir de qual momento será devido o auxílio reclusão? Tá? A partir de qual momento será devido o auxílio reclusão? Muito bem. O auxílio reclusão, ele será devido a partir do momento em que o segurado, for efetivamente recolhido à prisão, tá? Mesmo que não tenha sido ainda prolatada a sentença condenatória. O fato gerador aqui, talvez para ficar mais fácil, para que você possa guardar, é efetivamente, estou falando bastante efetivamente hoje, né? É necessariamente o segurado estar recluso, tá bom? Tranquilo? Joinha, joinha, sem estresse, ótimo. Então tá bom. O sujeito foi recolhido, num primeiro momento, dar-se-á o direito aos dependentes ao recebimento de auxílio reclusão, precisando, é claro, analisar se ele contribui para a Previdência e se os dependentes têm qualidade de dependente mesmo, beleza? O que é que gera direito ao auxílio reclusão? Atenção agora, tá, pessoal? Vamos devagar, vamos com calma. O auxílio reclusão não é um tema tão grande assim, grande no sentido de conteúdo, no sentido de matéria, mas a gente vai extrair tudo que for possível desse assunto para vocês, tá bom? Então, gera direito ao auxílio reclusão as penas privativas de liberdade e a internação do menor em estabelecimento educacional ou congênere, sob custódia do juizado da infância e da juventude. Beleza? Joinha! O que é que eu considero como sendo pena privativa de liberdade? E aí aqui quero fazer apenas uma observação com vocês, tá? Não se preocupem com questões ou com conceitos atinentes aqui ao direito penal. Não se preocupem muito a isso, ou com isso. Nós vamos trabalhar alguns conceitos, lógico que advém muita coisa do direito penal, mas a gente vai estar preocupado especificamente com a parte previdenciária. Belezura? Tranquilo? Joia! Então, vem comigo. Muito bom. O que é que eu vou considerar como sendo pena privativa de liberdade para fins previdenciários? Para fins previdenciários, pena privativa de liberdade é aquele cujo é cumprida em regime fechado ou semiaberto, sendo regime fechado aquele que o sujeito à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, regime fechado é aquele sujeito à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto é aquele sujeito à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Grifo isso aqui, ó. Será devido auxílio reclusão aos dependentes do segurado que estiver cumprindo pena em regime prisional semiaberto, desde que este não tenha remuneração. Então você grifa essa parte final aqui, ó. Será devido auxílio reclusão aos dependentes do segurado que estiver cumprido pena em regime prisional semiaberto, aí você grifa. Desde que este não esteja recebendo remuneração.
Agora, essa parte final aí que eu coloquei para vocês é uma parte bem interessante. Por que é uma parte bem interessante? Porque é uma parte de possibilidade. Se liga só, equipara-se, olha só, equipara-se a condição de recolhido à prisão à situação do maior de 16 e menor de 18 anos de idade, claro, que se encontre internado em estabelecimento educacional ou congênere, sob custódia do juizado da infância e da juventude. Querido, querida, vem aqui. Hoje, agora eu estou me atendo, como sempre, à questão previdenciária e questão de mercado. Infelizmente, em algumas regiões do nosso país, é notório que a criminalidade aumentou. Quase que no Brasil todo. Ponto. O outro lado desta moeda é que também a idade desses criminosos, infelizmente, cada vez é o quê? Menor. Se ele estiver naquela casa de 16 a 18 anos, tiver dependentes e ele, por algum motivo, estiver contribuindo para a Previdência, dentro do critério de baixa renda, e aí eu vou colocar o critério de baixa renda, que aí também fica até mais fácil para você já visualizar qual que é esse valor. O critério de baixa renda atualmente, deixa eu até anotar aqui, porque tem uns quebradinhos, R$1.292,43, tá? Este é o critério de baixa renda atual. Teodoro, o que tem a ver essa questão aí do critério de baixa renda no auxílio reclusão? Tudo. Tudo. Significa que o sujeito cometeu um crime, foi recolhido, mas ele recebe, ou o último salário de contribuição dele foi R$ 1.300. Os dependentes não irão receber o auxílio reclusão, porque está acima do critério de baixa renda. Isso aqui é um tapa na cara daqueles que eventualmente falam que a teoria, que os princípios não servem para nada. Porque sabe aonde que eu consigo ter a explicação técnica para isso aí? Sabe aonde que todas as teses que surgiram no sentido, não pode ser limitada ao critério de baixa renda, todas elas foram por água abaixo? Com base no artigo 194, lá nos seus parágrafos, né, que tem lá, que a gente sempre ensina, que a gente sempre fala, aonde constam os objetivos da seguridade ali, que são os princípios, e aqui advém da onde? Do princípio da seletividade e distributividade das prestações previdenciárias. Então, o legislador, ele selecionou como ele iria distribuir, tal como o salário família, que também tem esse critério. Não de baixa renda, mas atrelado ao critério de baixa renda e a um outro de idade. Aqui no auxílio reclusão, então, a gente tem exatamente isso. Aquele que ultrapassa esse critério de baixa renda, infelizmente, os dependentes não receberão o auxílio reclusão, tá bom? Mas, voltando aqui, ó, não cabe a concessão de auxílio reclusão aos dependentes do segurado que esteja em livramento condicional ou que cumpra pena em regime aberto. Assim é entendido aquele cuja execução da pena seja em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Aí, meus queridos, antes de entrar nessa questão dos requisitos legais, até porque nós vamos atualizar ali o valorzinho, ó, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Também diante de alguns aspectos que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. A legislação previdenciária, ela silencia sobre um determinado tipo de prisão, que está muito na moda. Claro que a maioria que está preso nessa situação ultrapassaria
e muito, né, a questão do critério de baixa renda, mas apenas para fins hipotéticos e fins de raciocínio aqui, prisão domiciliar. O sujeito, então, preso na modalidade de prisão domiciliar. Os seus dependentes teriam ou não direito a auxílio reclusão? Eu, Teodoro, entendo que não. Nós poderíamos fazer uma analogia ao tema que nós acabamos de ver ali, sobre a questão de livramento condicional, de albergados, porque é muito similar, então não daria direito a auxílio reclusão aos seus dependentes. Até porque a maioria dos casos que nós estamos acompanhando ultrapassa, né, as pessoas que foram presas e continuam presas aí em prisão domiciliar, ultrapassa e muito o critério de baixa renda. Mas ainda que não passasse, eu entendo que a prisão domiciliar não pode dar ensejo ao pagamento de auxílio reclusão por analogia àquelas outras modalidades que nós acabamos de verificar. Tá bom? Beleza? Joia! Então, os requisitos legais. Os requisitos legais, o fato gerador, prisão, não tem muito segredo. A gente viu, não é? Todas as questões atinentes aí a essa questão de prisão, o que é considerado prisão ou não, quais são os casos congêneres, né? Por analogia, o que nós poderíamos utilizar. Então, aí é nesse ponto que a gente tem que observar bem, porque são chances de prospecção que nós temos. A questão de qualidade de segurado é exigida e vai seguir a mesma regra da pensão por morte, por isso que eu falei para vocês, depois nós vamos estudar a pensão por morte, aí tudo que nós estudarmos lá, aplicar-se-á ao auxílio reclusão. Questão da carência também, nós vamos verificar lá na pensão por morte, beleza? E é o mesmo caso. Será devido igualmente, data de início do benefício e tudo mais, igualzinho à pensão por morte. E aí vem o detalhe, que é a questão da baixa renda. Ó. Para ter direito ao benefício, o último salário de contribuição do segurado, tomado em seu valor mensal, deverá ser igual ou inferior ao valor de... Aí vocês riscam esse valor aqui, ó. Risca, vamos aqui, ó, não é mais 1.089, vamos atualizar, que acabou de ser atualizado, tá? Então aqui o curso é totalmente atualizado para vocês. Quando do material ele não tinha saído ainda o valor, agora saiu. O valor que a gente tem que colocar aqui é esse aqui, ó, 1.292,43, tá? Então é 1.292,43, beleza? Independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas. O limitador é esse aqui. Teodoro, ele ganha 1.295 e ele rodou, foi preso. Os seus dependentes, infelizmente, não receberão o auxílio reclusão. Por quê? Porque 1.295 está acima do valor estabelecido pelo princípio da seletividade e distributividade. Teodoro, quem é que dá esse valor? Quem é que fornece? A Secretaria da Previdência Social. Antigo Ministério da Previdência Social, atualmente Secretaria da Previdência Social. Beleza? Tranquilos? Joinha, joinha? Muito bem. Pá! Questão importante. Ó, não poderá estar recebendo remuneração da empresa, aposentadoria, auxílio-doença e abono de permanência em serviço. Lembrando que esse benefício aqui já foi extinto no regime geral. Auxílio-acidente e pensão por morte. Quando eu coloco aqui auxílio-acidente e pensão por morte, aqui são questões de possibilidades, né? Quais são as possibilidades? Veja bem, pessoal, naquilo que recai a pensão
por morte, tá? O sujeito recebe pensão por morte de alguém. Então, vamos imaginar que eu esteja recebendo a pensão por morte, porque eu era dependente de alguém que veio a óbito. E eu trabalho e ganho R$ 1.200 por mês. Cometi um crime e hoje eu tenho dependentes também, tá? Então, o que vai acontecer? A pensão por morte não atrapalha no recebimento dos dependentes do auxílio reclusão. São coisas o quê? Distintas. Pensão por morte a gente recebe de alguém por ser dependente, é o que nós chamamos de via reflexa, tá? O auxílio acidente, na aula do professor André Bittencourt, provavelmente ele falou sobre isso, a questão de cumulação de auxílio acidente ou não. Nós tivemos uma lei em 1997. Então, se o auxílio acidente for proveniente antes, eu entendo, apesar de ser super questionável, eu entendo que poder-se-ia continuar recebendo, tá bom? É meio difícil ter caso como isso, aqui é mais talvez, uma discussão mesmo para abrir um pouco mais o nosso raciocínio, porque no dia a dia vai ser muito difícil de vocês encontrarem alguma situação desta. Situação que você vai encontrar gente já recebendo a pensão por morte, isso é bem comum, e aí não tem impedimento do recebimento pelos dependentes dessa pessoa do auxílio reclusão. E aí o que acontece muito é com relação ao critério de baixa renda, tá? E eu quero fazer mais uma vez um alerta sobre isso. A gente até tem uma decisão recente agora, eu não me lembro se é do TRF1, 3 ou 4, mas é um desses 3, tá? Eu não tenho a decisão ainda, preciso passar porque não foi disponibilizada, só se deu a notícia de que em um caso eles flexibilizaram essa questão do critério de baixa renda. Pessoal, vou ser muito sincero com vocês, eu sou um cara que vocês já me conhecem, aqueles que estão me conhecendo agora já perceberam, eu estimulo muito a você entrar, a você construir teses, eu acho fundamental. Tem uma chance, mesmo que remota, aqui da gente conseguir flexibilizar. A luta é muito difícil, aqui é muito árdua, porque a gente tem um princípio constitucional, né? O legislador, ele já instituiu isso daí, da seletividade e distributividade. Agora, se for uma pessoa que você conheça ou você está sensibilizado com a história, tanto da pessoa que foi presa quanto da família que está desamparada, é uma diferença relativamente baixa para que não ocorra a concessão, eu eventualmente entraria com a ação judicial, correria atrás de algumas decisões que existem, que flexibilizaram, que são pouquíssimas, tentaria construir uma outra com analogia àquela situação que nós já estudamos no benefício assistencial, de uma flexibilização de critério, e entraria judicialmente para tentar a concessão do auxílio reclusão. Claro, né, pessoal, vamos ser bem pragmáticos aqui. O auxílio reclusão, dependendo muito da região que você atua, é um benefício que talvez você nunca tenha nenhum caso no seu escritório. Em contrapartida, tem muitos alunos que moram, que advogam numa região aonde isso acontece bastante. Eu tenho uma aluna, e posso citar tranquilamente de exemplo, até falar o nome dela, a Daniela, ela mora no Rio de Janeiro e ela mora perto de uma comunidade. Ela em si não mora na comunidade, ela já morou na comunidade, hoje ela mora perto e conhece muita gente lá da comunidade, uma grande comunidade, que é perto do Meier lá, quem não conhece o Gianni, dá um Google, vai entender. Então por ali tem um monte. E aí o que acontece? Ela tem muitos casos de auxílio reclusão e ela, eu considero, inclusive, que ela foi muito sagaz, né? Foi perspicaz. Por quê? Ela passou a fazer o quê? A estimular muitos jovens, e quando eu digo jovem, assim, 17, 18 anos, que por uma questão socioeconômica, infelizmente, muitos vão para esse caminho que não é legal. Mas ela passou a orientar aos familiares, porque eles também passam a constituir uma família muito cedo, as coisas, né, são atropeladas, infelizmente, a contribuir para a Previdência, com o mínimo. Com o mínimo. E aí o que ela fez? Ela faz a inscrição
cobra lá R$100 por inscrição. Só que ela também que cuida dos recolhimentos. Então o sujeito vai lá, como se fosse um planejamentinho, R$30 por mês, mais o da contribuição, R$200. E ela contribui bonitinho. Por quê? Aí tem duas situações que ela vivencia lá. Bastante. Aliás, 3 benefícios que ela dá entrada a rodo. São os 3 benefícios que mais tem no escritório dela. Quando a gente conversou agora, faz acho que uns 40 dias que eu estive com ela lá no Rio de Janeiro, que eu fui dar uma palestra, ela estava lá, a gente trocou uma ideia. Primeiro, esse é o que mais tem. Pensão por morte. Infelizmente. Por quê? Nessa atividade, né, infelizmente, muitas vezes o cara vem a óbito. Então ela já fez de uma forma, e vocês vão entender algumas exigências da pensão por morte, ela já fez o planejamento para essas famílias, bem legalzinho, então muitas viúvas estão recebendo a pensão por morte, mesmo que por um período curto, porque mudou a lei, a gente vai ver, mas já estão recebendo. Num segundo momento, muitos casos de auxílio reclusão, mesmo que temporário, né? Porque às vezes fica 1 ano preso, 1 ano e meio, 6 meses, mas como está contribuindo, também tem direito ao recebimento os dependentes de auxílio reclusão. E aí, o terceiro benefício são os benefícios por incapacidade, porque também, em decorrência desta atividade, muitos acabam ficando aí paraplégicos ou sofrem acidente, ficam internados, antes não tinham nada, agora tem o benefício previdenciário. Parece, veja, algo surreal, e se analisarmos, talvez podemos até chegar, pô, que surreal, isso é história, não sei o quê. Não, isso é realidade. Isso é realidade. Então, ela viu algo socioeconômico que acontece, viu a possibilidade de atuação, juntou dentro do aspecto previdenciário e faz tudo de maneira legalizada. Porque, para fins previdenciários, não importa de onde está vindo esse dinheiro. O que importa é que o sujeito está inscrito. E, nesse caso, ele está inscrito lá como contribuinte individual, paga tudo bonitinho, paga as suas contribuições, faz o que tem que fazer, tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Outras coisas é fora da lei que ele faz e paga por isso, tem que pagar. Mas os seus dependentes estão assegurados caso ocorra alguma coisa. Beleza? Tranquilo? O pessoal me pergunta, mas quantos benefícios em média por mês? Contando essas 3 modalidades, tá? Não vou entrar porque aí agora ela já tem alguns casos de aposentadoria, as pessoas começam a procurá-la, benefício assistencial tem bastante, mas só desses 3 benefícios, em média, ela dá entrada com 3 por semana. Se você acha que é pouco, eu vou fazer uma continha, só para você ter uma noção da área previdenciária, tá? Se é que até esse momento você não teve. Vamos considerar que o mês possua 4 semanas, tá? O mês possua 4 semanas. Então, nós estamos falando em 12 benefícios. Beleza? 12 benefícios. Eu vou arredondar aqui. Eu vou arredondar o salário mínimo em R$900. Beleza? Então, vamos lá. Cada benefício gera um salário mínimo. R$900. Ela cobra 3 benefícios. Então, cada benefício concedido de plano, ela já tem R$2.700. Em média, como ela vem conseguindo muitas questões administrativas, está gerando de atrasado pouco. Mas eu vou colocar aqui a média R$1.000. Então, só com isso, ela ganha R$3.700. Aí você multiplica vezes 12, tá? Por que vezes 12? Porque isso aqui é a média individual de cada segurado. Paga para ela, tá? Se ela tem em média 12, basta a gente calcular 12 vezes 3.700. Igual, fez aí, né? 44.000
R$ 1.400 por mês, só com concessão, pessoal. Administrativo. Não estou nem falando aqui daquilo que eventualmente ela leva para o judiciário. Corta pela metade se você achar que está muito forçoso. R$ 22.200. Vem para mim. Você que fez careta. Você que falou, não. Você que é de outra área. E está aí assistindo de repente porque quis conhecer a matéria. E o pessoal da unidade falou, não, assiste aqui uma aula aqui, modelo aqui de previdenciário. E aí? Cortando isso aí pela metade. Você ganha isso aí? Tá ganhando já? 20 pau por mês? Para falar metade? Por isso que vocês não vão descartar nada no previdenciário. E vão ganhar merecidamente dinheiro. Porque não é feio ganhar dinheiro, não. Você está trabalhando, você está estudando, você está se dedicando, você está prospectando e ainda está realizando um bem social. Nada mais justo que seja remunerado e bem remunerado por isso. É por isso que a área previdenciária não para de crescer. Eu dei exemplo de benefício, mais uma vez, hein? De benefício de salário mínimo. Tá? Situações que nós vamos resolver ali, aonde? Na esfera administrativa. Agora, o que tem que ter? Planejamento, literalmente, visualizar a possibilidade e ter atitude. Sem atitude, não se conquista nada. Dentro, sempre, da mais absoluta legalidade. Vocês vão ser, se já é que não são, bem-sucedidos. Vamos nessa, tá? Beleza? Já falamos? Passamos. Atenção. Os filhos, galerinha, e aqui é legal, ó. Os filhos nascidos durante o recolhimento do segurado à prisão possuem direito a partir do seu nascimento. Então, look me, olha só. Sujeito foi preso, tá? Sujeito foi preso, não tinha dependente. Sujeito foi preso, não tinha dependente. Aí, lá na solidão da cadeia, alguém apresentou a ele uma menininha, uma amiga, irmã não sei de quem. É assim que acontece. Conheceu, tal, não sei o quê, pá. A mulher ficou grávida. A mulher ficou grávida. A partir deste momento, quando a criança nascer, ela, criança, tem direito ao auxílio reclusão. Beleza? Agora, ó, presta atenção. Esse mesmo cara, com isso, o que ele fez? Casou. Então, havendo realização de casamento, durante o recolhimento do segurado à prisão, o auxílio reclusão não será devido, tendo em vista a dependência posterior ao fato gerador. Teodoro, como assim? Não entendi. Então vamos lá, o mesmo exemplo do nosso amiguinho aqui, tá? Tava sozinho lá, beleza? Tava sozinho. Muita solidão, os caras, os parça, ficaram com dó, né? E aí a amizade, a irmandade. Fala, não, minha mina tem uma irmã, ó. Vou apresentar pra você. Apresentou, santo bateu, tem até a musiquinha, né? Do santo bateu. Santo bateu, visitinhas íntimas, pá, fez filhinho. Bom, fez filhinho. A gente já viu que fez filhinho, tá tudo certo. Para o filhinho será gerado o auxílio reclusão. Mas para o filhinho será gerado auxílio reclusão, porque não se esqueçam, aquele cara que está preso, tinha condição de segurado. Ele estava contribuindo para a Previdência. Ponto. Só que o pai da menininha fala, não. Filha minha não fica grávida e não casa. Vai casar, malandro. O cara falou, opa, já.
casou-se. Agora que ela se casou, ela também terá direito ao auxílio reclusão? Nananina não. Por que nananina não? Porque o fato gerador do casamento é posterior à prisão. Neste caso aqui, o legislador só protege o filho, até porque ele não tem culpa, não é? Agora, aquela que casou parte do pressuposto da consciência, que ela já tinha consciência da situação. Então ela não terá direito. É diferente se ela já vivia com ele, quando ele foi preso, mesmo que não tivesse casado. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que juntar provas para provar condição de companheirismo. Beleza? Uma espécie de união estável. Aí ela teria também direito, caso conseguisse construir essas provas, ela também teria direito ao auxílio reclusão. Beleza, pessoal? Tranquilos? E aí, uma última observação importante, ó, existindo mais de um dependente, o auxílio reclusão será rateado entre todos, em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito cessar. Teodoro, como assim? Ó, veja aqui comigo. Vamos imaginar, vou colocar um número fechado, tá, pessoal? Vamos imaginar que o sujeito que foi preso ganhava R$ 1.200. Então, ele está dentro do critério de baixa renda. Beleza? Aí ele possui a esposa. E ele possui 2 filhos. Ambos os filhos com 16 anos. Os filhos que possuem 16 anos não se dão com a mãe. Então não moram junto. Beleza? Joia. Aí ele foi preso. Quando ele foi preso, como é que será feita a divisão? 33,3% para cada um. Artigo 16 da 8.213 de 91. Tá? Dependentes da mesma classe concorrem em pé de igualdade. Falaremos mais sobre isso na aula de pensão. Fiquem sussu. Tá bom? Mas apenas para fins de exemplo, 33,3 para cada um. Então daria R$ 400 para cada. A primeira observação que eu quero fazer com vocês é porque tem surgido aí na mídia, e quando eu digo mídia, redes sociais, tá? Uma tese, mas essa tese, eu vou falar para vocês que é uma tese bastante tabajara. Por que é uma tese bastante tabajara, pessoal? Porque a tese, ela vai no sentido do quê? A tese vai no sentido de que, diante de previsão constitucional, que é verdade a previsão que lá consta, nenhum benefício poderá ser menor do que um salário mínimo. E aí você já sabe que a exceção a essa regra é o auxílio acidente, tá? Se não assistiram a aula ainda, quando assistirem com o professor André Bittencourt, vocês entenderão o porquê. Mas vejam bem, então a tese parte dessa premissa. Olha, ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. E começam a entrar com essa ação. E aí, o que a maioria dos alunos, infelizmente também de professor Tabajara, faz? Porque o aluno do professor Tabajara, do curso Tabajara, que claro, não é fodástico ou fodástica do previdenciário, não é aluno do professor Teodoro, o cara, primeiro, que não aprende a raciocinar. Então, o curso basicamente fornece modelão. A gente fornece modelos para vocês também. Eu forneço, vocês sabem disso, mas eu quero que vocês saibam o que fazer com aquilo, eu quero que vocês saibam aprofundar, eu quero que vocês saibam modificar aquilo. Essa é a diferença. Não, pode entrar. Entrou. Deu qualquer coisinha fora, o cara não sabe o que fazer. Você não, você sabe. Então é a mesma coisa. Aí os caras estão fornecendo isso. Não, vamos entrar. Auxílio reclusão, menor que salário mínimo, não pode. Meu querido, nenhum benefício previdenciário pode ser menor do que um salário mínimo. Fato.
Exceções à regra: auxílio acidente e auxílio doença quando proveniente de 2 empregos. Aí você vai ver com o André, tá? Agora, aqui, vocês concordam comigo que o benefício, no exemplo que nós estamos trabalhando aqui, ele não é menor do que um salário mínimo? Ele é de R$ 1.200. Ué, ainda que fosse um salário mínimo, arredondando, R$ 900, qual é o valor do benefício? 900. Agora, eu estou preso ou eu morri e tenho mais de um dependente. Terá que ser dividido entre eles. Então, como é dividido entre eles o valor individual da cota é menor do que um salário mínimo. Mas isso é cota do benefício. Não é o benefício todo. O benefício é maior do que um salário mínimo. Tá bom? Então vocês não vão entrar com isso aqui porque não tem o que fazer, pessoal. Vocês vão perder. Vocês vão perder tempo, perder dinheiro. Ah, eu ganhei a petição. Mas vai perder dinheiro porque teve que imprimir, tem que entrar, tem que tirar cópia, vai criar uma expectativa falsa no cliente. E pra você explicar pra esse cara que não é você que perdeu, que é uma tese. Para, meu. Como diz um velho ditado no interior, não vamos gastar vela com defunto ruim, tá bom? Atingiu a idade, a cota deles vem para a mãe e aí ela totaliza 100%. Qual é a idade? 21 anos. Tem algumas ressalvas, mas as ressalvas eu farei quando estudarmos mais aprofundado a questão dos dependentes na aula de pensão por morte. Fiquem tranquilos. Beleza, pessoal? Tranquilão, né? Joia. Então vamos em frente, ué. Se tá tranquilo, podemos fazer o quê? Ir em frente. Exigência, requisito. A cada 3 meses, pessoal, deverá ser apresentado um novo atestado de recolhimento do segurado à prisão, firmado pela autoridade competente. A autoridade competente esta normalmente é o diretor prisional, tá? Como prova de que o segurado permanece recolhido à prisão. Esta exigência costuma ser extremamente rigorosa, tá, pessoal? Assim que o segurado for posto em liberdade, o dependente ou responsável deverá apresentar imediatamente o alvará de soltura. Cuidado, tá? Vou pôr só um cuidado aqui pelo seguinte, sabe o que acontece na prática? Você acha mesmo que esse cara, quando é posto em liberdade, a família vai pegar o alvará de soltura e vai levar até o INSS? Hã? Fala pra mim. Você está correto. Infelizmente, não. Aí o que acontece? O benefício cai na conta. Hoje está um pouco mais informatizado isso aqui. Muitas vezes o INSS é comunicado pela própria instituição prisional. Mas vamos imaginar que não foi. O benefício caiu na conta, a família sacou o benefício. O último mês, beleza, ela teria direito mesmo, os dependentes. Os próximos meses não, mas ela sacou. O que é que acontece então? Ela está em débito para com a Previdência. Em regra, quando esse cara é preso novamente, ou se ele vier a óbito, ou um dia se ele se aposentar, nesse momento o INSS cobrará essa dívida. Então você tem que ficar esperto também nesses casos, com questão de prazo decadencial, prazo prescricional. Pode ser que o INSS comunique e queira cobrar antes, e aí ele vai ter que te contratar para fazer a eventual defesa. Por isso que se você tiver já fazendo para ele todo o trabalho, fazendo o planejamento para a família e para ele, a partir do momento que ele é posto em liberdade, você já o orienta a comunicar o INSS para não ter eventual dor de cabeça lá na frente, tá bom?
Cessação do benefício, muito tranquilo. O auxílio reclusão ele é cessado, ele deixa de ser pago a partir de qual momento? Com a morte do segurado, e nesse caso o auxílio reclusão será convertido em pensão por morte, ou, é claro, a partir do momento em que ele é posto em liberdade condicional, ou então, presta atenção aqui, ó, em caso de fuga, liberdade condicional, transferência para prisão albergue ou cumprimento da pena em regime aberto. São situações que cessam, que fazem com que o auxílio reclusão seja o quê? Cessado, tá bom? Nesses casos, olha o que a lei prevê. Nesses casos, o dependente deve procurar a agência da Previdência Social para solicitar a cessação imediata. Não se esqueçam, então, das observações que eu fiz anteriormente. Após a recaptura do segurado, o dependente deverá apresentar o atestado de recolhimento à prisão para que se verifique se o segurado ainda possui qualidade de segurado. Então, até no momento de fuga, a questão do período de graça, pessoal, é importante, tá? Aí eu vou fazer um intervalo rapidinho e eu já volto comentar com vocês sobre essa questão de fuga e contar um caso também, é um caso concreto daquela minha aluna lá do Rio de Janeiro, e agora até tem mais um caso de um sujeito também que mora no interior de São Paulo, onde possui alguns presídios lá, e aconteceu com ele também. É rapidinho, hein? Não saia daí, a gente já volta ainda com auxílio reclusão.